Fala pessoal, tudo beleza? Estamos aqui agora na nossa primeira edição do nosso podcast Porta de Entrada. Eu tenho uma frase que fala que o contador é a porta de entrada do empreendedorismo no Brasil. E eu montei esse podcast e a ideia é justamente trazer empreendedores de todo o Brasil para a gente poder ajudar outros empreendedores que estão caminhando, estão começando os seus negócios, para que eles possam também performar. E aí, com essa frase que o contador é a porta de entrada do empreendedorismo no Brasil, eu sempre busco entender que o contador tem um papel extremamente importante. E para a gente começar esse podcast, eu trouxe uma pessoa muito especial, direto de Salvador, para que a gente possa falar, e um contador, empresário também, para trazer a experiência dele. Experiência de vida, experiência também de negócios como empreendedor, para que possa ajudar você que está ouvindo aqui o nosso podcast, está escutando, está vendo o nosso podcast, possa crescer em conhecimento e principalmente desenvolver suas habilidades para que você possa ser o empreendedor de sucesso. E nada mais, nada menos hoje, nós estamos aqui com o meu amigo Ricardo Santos. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo, tá aí. Pegar aqui. Muito prazer inaugurar esse seu projeto novo. Muito feliz mesmo de fazer parte disso aqui. Maravilha. Ricardo, e é muito bom trazer, né, nossa primeira edição, trazer um contador. Por quê? Porta de entrada. O contador é a porta de entrada. Sim. Eu vejo muitos negócios, Ricardo, e eu quero já ouvir um pouquinho mais da sua história, que é inspiradora. Eu já ouvi algumas vezes, mas gosto de ouvir várias vezes, né? Como você até citou aqui, né, do Flávio Augusto, que o pessoal já ouviu 500 vezes, mas é uma história realmente inspiradora. Eu acredito muito que o contador é uma peça-chave para as empresas que prosperam e que crescem. E aí, antes da gente entrar nesses detalhes, né, por que as empresas quebram no Brasil, porque os empreendedores têm muita dificuldade de tocar um negócio no Brasil, que nós vamos falar aqui e vão dar, principalmente, trazer informações relevantes que você possa ouvir e colocar também na prática no teu negócio amanhã. Então, se você estiver ouvindo hoje aqui, amanhã você já consegue colocar isso. Mas antes de a gente entrar nisso daí, deixa eu mostrar para vocês que quando a pessoa decide mudar de vida, ela consegue mudar. Porque muitas pessoas falam assim, eu nasci num lugar difícil, eu vim de uma família pobre, eu não tenho um padrinho, não tenho ninguém para me ajudar. Fica tranquilo, porque o jogo pode mudar. E está aqui o Ricardo Santos para provar isso pra gente, que quando você decide mudar, você consegue mudar. Meu querido, conta um pouquinho da tua história, do teu começo, como você chegou nesse mundo do empreendedorismo, que eu sei que com certeza absoluta tem uma história gigantesca por trás aí, mas vamos resumir para a gente tentar entender e para as pessoas entenderem, né, como que você conseguiu transformar a sua vida e chegar a ser esse Ricardo Santos que você é hoje. Conta pra gente. Bom, como você já comentou um pouco, eu sou natural de Salvador. Eu nasci de uma família bem pobre mesmo, né, de condições financeiras, uma família grande, e lá o lema era trabalhar. Estudar não era importante, trabalhar era importante. Então meus irmãos faziam ali sua idade de 12, 13 anos, estavam trabalhando para manter a casa. Eu dei um pouco de sorte por ser o último filho, né, o mais novo, então todo mundo teve que trabalhar para mim bancar um pouquinho. E as coisas eram bastante difíceis, mesmo com muita gente trabalhando, né? E eu tive um pouco mais de chance de ir para a escola, né? Eu tive condições de estudar um pouquinho mais e frequentar mais a escola. Então, eu sou até grato a todos os meus irmãos. Eu digo que eles são meus mestres, porque foram eles que pavimentaram a estrada para mim. E olha que eu já passei dificuldade, imagina o que eles passaram, né? Então, eu sou muito grato e eu conto sempre essa gratidão que eu tenho por eles. E aí, num dado momento, em torno de 13, 14 anos também, eu tive que parar de estudar, para trabalhar. Chegou minha vez também, né? E eu trabalhei com várias coisas, fui ambulante, fui servente de obra, eu catei sucata, eu montei e desmontei palcos, enfim. Se eu for contar aqui, a gente vai passar alguns dias contando essa parte. E quando eu fui parar na obra, interessante que eu não estava mais estudando, eu tinha abandonado a escola, Altair. Eu passei abandonando a escola por 5 anos, abandonei com 15 anos de idade, só voltei aos 20. E eu estava vivendo assim, uma vida bastante complicada, porque eu batia na porta das empresas e não tinha emprego. Não tinha trabalho para mim. Sim. Tá? E num dado momento eu estava numa situação que é tão complicada que poxa, as pessoas me perguntam o que é o trabalho, não tinha nem profissão. Mas deixa eu te perguntar, quando você parou, 15 anos que você parou de estudar, você fazia já alguma coisa, já tinha algum trabalho que você já executava ou simplesmente você decidiu parar? Por que você parou? Qual foi o motivo de você sair da escola? Bom, eu trabalhei no supermercado como empacotador. Eu entrei ali dos 15 anos de idade como empacotador. Não era desculpa ter começado a trabalhar nesse emprego, porque dava condições de estudar à noite.
Sim. Só que eu já não via muita vantagem em estudar. Eu fui seguindo o exemplo da minha família. Eu tinha lá 8 irmãos. Claro que nem todos pararam de estudar, mas muitos deles abandonaram a escola. Sim, era Então, normal, né? era Antigamente era normal normal a pessoa tá? parar. Tanto, Exato. até te cortando um pouquinho, eu tava lembrando esses dias que eu tava falando com um colega meu, falando assim, pô, a gente terminava o 2º grau e falava assim, cara, eu me formei. E aí, como é que tá? Terminei os estudos, né? Terminei. E hoje a gente pode ter pós-doutorado que você não terminou os estudos, né? Continua estudando, mas continua aí a história. E o interessante é o seguinte, porque eu não tinha mais dentro de casa minha mãe e meu pai. Meu pai se separou da minha mãe. E eu já estava morando sozinho praticamente. Então eu não tinha cobrança para ninguém dizer, vá para a escola. Sim. Já não tinha antes, né? Porque meus pais não tiveram esse modelo de vida, né? Dizer, tem que estudar, né? Tem que trabalhar. E aí quando eu voltei para estudar, eu estava me sentindo um Zé Ninguém. Aquela pessoa que não tinha valor nenhum. Sim. O que aparecesse um dia para trabalhar, eu trabalhava. Autoestima muito baixa, né? Muito baixa, muito baixa. Eu cheguei a uma época bem complicada mesmo, de ficar muito... Eu não vou dizer que foi depressão, porque eu não conheço depressão, mas eu fiquei num estado de tristeza muito grande, que eu não saía de casa. O cabelo crescia mais de meses sem cortar. E lendo muito. Eu descontava tudo nos livros que eu tinha. E alguns livros, inclusive, que eu achava na rua, ou que alguém descartava, eu pegava e fazia em casa. Sim. E aí, depois desse tempo, eu voltei a estudar, né? E o que é que eu fazia? Eu trabalhava como servente de obra, depois tentei ser músico também. Nessa época eu tinha a habilidade de tocar contrabaixo. Ia perguntar, que instrumento você tocava? Contrabaixo. Eu tocava em banda de pagode. Apesar de gostar de reggae, eu tocava... Nunca consegui tocar em banda de reggae, era meu sonho. Aprendi a tocar baixo para tocar em banda de reggae, nunca consegui. Uhum. Alô, empresário da música que tá ouvindo aqui a gente agora, olha só, tem um grande talento aqui escondido, hein? Se vocês puderem aí, depois eu vou pedir o pessoal, depois, se você quiser, você só toca, você não cantava não, né? Não. Pô, se fosse cantar, a gente ia pedir para você cantar aqui, de repente um grande empresário da música vendo isso daí, já te contratava, mas vamos continuar. Pois é, aí é o seguinte, quando eu voltei pro colégio aos 20 anos de idade, pro primeiro ano do ensino médio. Do ensino médio. Muito triste, muito chateado. E falei, agora eu vou voltar para estudar. Não vou fazer supletivo e também não vou procurar nenhum outro meio porque tinha também aquela oportunidade que eu via lá no bairro de comprar o certificado. Ah, tinha isso já. O histórico, já tinha isso. Muito, por sinal. Uhum. E eu falei, não vou fazer isso também. Vou carregar essa culpa não, né? Não vou carregar essa culpa, vou estudar. Eu vou carregar aos 3 anos, cara. E voltei com muita raiva. Muita raiva, eu queria descontar, já descontava tudo no livro e estudava muito que nem um louco. Foi aí que minha vida começou a mudar. Mudar porque eu comecei a ver perspectiva. Eu consegui voltar para o mercado de trabalho numa obra. Dessa obra comecei a ir para a parte administrativa, a parte mais de escritório. E aí foi quando eu descobri que queria ser contador. Depois da minha formação, eu percebi que eu deveria empreender. Tá? E aí já foi algumas jornadas como essa que eu vim passando. E decidir empreender foi também uma decisão de necessidade. Tá. Ricardo, mas deixa eu voltar um pouquinho mais atrás, até para entender, para daqui a pouco a gente vai entrar nesse mundo do empreendedorismo aí. Mas quando você estava ali com 15 anos de idade, voltou, né, depois a estudar com 20, o que passava pela sua cabeça? Você conseguia, assim... Porque muita gente fala assim, quando você está passando um momento difícil, ou até mesmo você não tem nenhuma oportunidade, fica muito difícil de você visualizar um amanhã diferente, né? Então, assim, eu mesmo parei de estudar na 6ª série, voltei com 25 anos de idade, né? Você sabe da história. Voltei a estudar na 6ª série e tive uma dificuldade, né? Assim, hoje eu vivo uma vida que jamais eu conseguiria olhar para lá atrás e olhar e falar assim, cara, um dia eu serei isso. Eu não consegui imaginar. E aí, assim, nessa época, 20 anos de idade, você voltou a estudar. Você conseguia enxergar alguma coisa assim de futuro? Já tinha uma visão ou essa visão foi ampliando à medida que você foi andando? Foi ampliando na medida que foi andando. Eu não tinha visão alguma. A única visão que eu tinha era conseguir o almoço do outro dia. Eu não queria ficar desempregado. Porque os 5 anos que eu fiquei sem trabalho, sem estudar, eu saí desse trabalho de empacotador e passei um bom tempo sem emprego formal. Eu passei muito aperto. E quando eu consegui esse trabalho, eu falei, agora eu não quero mais sair desse trabalho. E eu só pensava no dia seguinte. Eu não pensava assim, o que é que eu vou fazer daqui a 5 anos? Primeiro ponto, não parar de estudar. Foi o que eu tinha errado lá. Então, eu voltei, já tracei um plano. Não parar de estudar. Agora eu já tinha um emprego, mesmo que de um trabalho braçal, mas já tinha. Passar aperto já... Não tinha sobras, farturas, mas
pelo menos o almoço eu tinha. Sim. Né? Então, menos mal, já vai dar para jogar um pouco. Porque você fazer algo com fome, meu irmão, não dá, né? nem pensar dá. E você sabe que você trouxe um insight muito valioso, pessoal, que é o seguinte: muita gente, quando a gente vai crescer, né, a gente está buscando crescimento, a gente precisa entender que temos etapas, né? Então, provavelmente, eu te perguntei isso justamente para poder mostrar para as pessoas que, às vezes, você não tem a visão completa do que você vai se transformar e de onde você vai chegar. Mas os passos são importantes, né? Então, assim, quando você começa a sintonizar, pelo menos a vontade de mudar, o como ele vai acontecendo automaticamente. E à medida que você vai dando os passos, Exato. a sua visão vai ampliando. E foi isso que aconteceu com você, né, Ricardo? Isso. Eu tive um amigo meu, que eu considerei como um mentor, que você conhece também, conheceu ele, que é o Cris Marra. E eu tive a oportunidade de ser muito próximo a ele. E ele falava para mim: Ricardo, na medida que você vai andando, o mar vai se abrindo, né? Ele faz uma alusão à história bíblica, né? Muito bonito. Ele fala assim, não vai pensando que o mar vai abrir para você, Ricardo. Enquanto você vai andando, o mar vai se abrindo. Vai andando, meu filho. E inclusive, eu não tinha perspectiva de, eu vou ser contador e tal. Aí fui modelando também as pessoas da minha família. Entendi. Então minha irmã entrou na faculdade. Uma irmã minha conseguiu entrar na faculdade. Ela foi fazer matemática. Aí, poxa, eu gosto de química, eu gosto de física. Então eu vou fazer física. Né? Eu não conhecia várias oportunidades que tinha. Sim. Depois, quando fui trabalhar na obra, que foi outra oportunidade, eu não fui para trabalhar como encarregado financeiro, fui trabalhar como servente. De lá, fui parar no estoque. Eu controlei o estoque de tal forma que não tinha mais perda de estoque, né? Por roubo, que era a maior causa. Então, comecei a ver outras coisas. Uma oportunidade que comecei a enxergar, fui trabalhar. Eu não sabia qual era o termo. Como é que faz? Eu perguntava ao cara, como é que faz para trabalhar igual a você? Ele era do departamento pessoal. Como é que faz para trabalhar igual a você? Ele falava, tem que tomar um curso de setor pessoal. Que isso? Não entendia que setor pessoal. Eu pensava assim, um monte de gente junta. É o pessoal. É um monte de pessoas juntas. Entendi. Pronto. Aí eu via aquelas regras e queria só trabalhar. Pegava a convenção coletiva, ia estudar. Aí dava mais um passo, né? Depois já enxergava a possibilidade de tomar um curso, mais um passo. Então, assim, nada muito de longo prazo. Hoje eu já estabeleço coisas assim. Mas nessa época não tinha muita clareza. Não tinha capacidade para isso, né? Não. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa interessante, Ricardo. Quando você, então, se formou em contabilidade, quando que você chegou a hora que você pensou assim, cara, chegou a hora de eu realmente tocar meu negócio e montar e ser um empresário contábil? Tá. É o seguinte, eu comecei a pensar, eu entrei na faculdade, não sabia nem o que era, a verdade é essa, não é a história, é a história da maioria das pessoas, a verdade é que na área contábil é assim. Então fui trabalhar para muita gente, peguei uma pegada técnica muito grande primeiro, né, bati muito ponto, gerei muito lucro para meus patrões, fui segundo eles, né, e as pessoas, fui um bom funcionário a ponto de subir em cargos, ó. Até o ponto que eu vi o seguinte, poxa, o que se faz aqui não é o que a contabilidade de fato é. Tem muita coisa. Não que eles faziam errado, mas ele fazia parte do que poderia ser feito. Então, eu já imaginei, a partir dali eu comecei a imaginar. Bom, já que eles não pensam em fazer isso, que eu cheguei a oferecer. Por que a gente não faz um serviço aqui para esse cliente? E o dono da empresa falou, Ricardo, eu só quero fazer meu feijão com arroz e tá dando certo. Ele já fazia isso há mais de 20 anos. Então não era eu que chegasse ali agora para dizer que não. Com certeza. E até hoje ele faz o feijão com arroz dele e dá certo. Mas aí eu decidi empreender e dizer assim, não, eu preciso ajudar mais o empresário. A contabilidade não é só isso. E aí, quando eu consegui pedir demissão do meu emprego e empreender, foi justamente o que eu fiz. Virou o jogo, né? Virei o jogo. E aí comecei a ser o contador que o empresário precisa. Não é o contador que o físico precisa. Sim. Tá? Porque, Altair, você fala muito da porta de entrada do empreendedorismo. Pode fazer uma pesquisa. Quantos empresários pagaram um advogado, um economista, um administrador para abrir sua empresa? Qual foi a consultoria, o profissional que esse empresário teve acesso? É o contador. Sim. Né? A gente tem aí muita gente que empreende de forma
não vou dizer que é a forma errada, porque não é. Sim. É a forma possível. Possível. Né? Porque a maioria vem sem nenhum conhecimento, né? Não tem conhecimento, não tem planejamento, porque se for colocar no papel, nem tem viabilidade. A maioria. A maioria não daria certo. Exatamente. O meu negócio também, se fosse colocar no papel, não daria certo. Sim, sim. Então teve muito ali da coragem do empreendedor para fazer. A fé, né? A fé. Tá? Então, o que acontece? O empresário, ele não tem essa preparação e ele tem ali perto dele o contador. E muitos empresários, o que acontece? Ele não sabe utilizar o contador que tem. Concordo. Tá? Porque ele não sabe nem... Ele não sabe consultar o contador, ele não sabe ser um bom empresário para que aquele contador possa trazer mais benefícios da contabilidade. E é totalmente por falta de conhecimento. E aí, quando você traz, né, você virou empresário contábil, criou a Consufis, e com a contabilidade totalmente voltada para ser consultiva, para dar a mão realmente para o empresário e ajudar. Eu trago, e até para a gente entrar nesse tema já, a gente tem uma situação no Brasil de mortalidade de empresas. Né? Eu acompanho o estudo do Sebrae há muitos anos, desde 2010, e a gente sabe que os pilares de mortalidade de empresa no Brasil, eles continuam os mesmos. Né? Então, falta de planejamento, gestão e mentalidade do empreendedor. Quando eu comecei até o escritório, eu tinha uma visão muito clara que a gente poderia ajudar no planejamento e um pouco na gestão, mas eu tinha muita dificuldade de pensar na mentalidade. Falei, como que um contador poderia ajudar um empreendedor na mentalidade? E depois, quando você se transforma, né, quando você tem uma mentalidade de empreendedor, você percebe que a gente pode ajudar nos 3 pilares. Né? Na mortalidade das empresas, a gente poderia evitar fazendo um bom planejamento, uma boa gestão e a mentalidade. Qual é o ponto central que você acredita que a contabilidade consultiva ela pode ajudar esse empresário? Né? Então, pensando no empresário que está começando o negócio agora, tem ali os seus primeiros anos de negócio, tem 3, 4, 5 funcionários, está começando, dando os primeiros passos. O que você acha e você acredita que a contabilidade ajudaria esse empresário? Um contador, uma empresa de contabilidade consultiva? Bom, nesse momento, eu conheço poucas empresas que iniciaram um projeto com muito recurso. Na verdade, que começa com pouco recurso, ou quase nenhum. Quase zero. Quase zero. Então, quando você começa sem recursos, quanto mais você erra, é pior para você. Porque quando você tem recursos sobrando, né, você não é que tem o direito de errar, mas o erro fica mais barato, porque você erra, bota o dinheiro de novo, né? Isso aí. Gerir, por exemplo, gerir como o governo gere, que quando falta dinheiro, ele vai lá no bolso do povo e pega, é fácil. É uma maravilha. É uma né? maravilha. Eu quero ver gerir como uma empresa, que você Sim. tem recursos escassos. Né? E necessidades ilimitadas. E aí, quando você tem um empreendedor começando nesse estágio, o primeiro ponto é custos, a gente corta. Só que é o seguinte, eu vou cortar o quê e não vai influenciar no crescimento da minha empresa. Porque sair cortando um custo aleatoriamente é fácil. Sim. Né? Agora, é saudável isso aqui? Então o contador ele pode ajudar muito no custos. Outra coisa que o contador pode ajudar muito é na formação de preço. Altair, se tiver um preço errado, não tem jeito. A empresa quebrou. Concordo. Não tem jeito. Errou no preço, meu filho, pode recomeçar, porque você vai quebrar. E é onde mais o pessoal erra, né? Quem está começando na formação de preços, muitas vezes essa ajuda do contador é importante. Por quê? Porque esses dias eu vi uma pessoa falando assim para mim, eu comprei um negócio a R$100 e eu quero ter 100% de lucro, eu vou vender por 200. Eu falei, aí você já começa quebrando. Exatamente. Então eu acho que entender o cálculo e saber como precificar, além de incluir todos os custos realmente, né, Ricardo? Conta um pouquinho mais sobre isso. Exatamente. Precificação. Vou dar um exemplo aqui de um cliente meu, recente, e vou dar um direcionamento para vocês. O que acontece? Surgiu uma licitação, né, da área de saúde, para atendimento da área de saúde. E esse cliente meu aceitou. E quando aceitou, a regra era, só recebia com 3 meses depois, o faturamento ia tirar do Simples Nacional imediatamente, ou seja, não me consultou, foi fechando lá a licitação. Sim. E ela tinha que admitir um custo muito urgente, porque era totalmente prestação de serviço. Eu tenho que ter o custo da mão de obra para prestar o serviço, só receber com 3 meses. Né? Então vamos lá. Eu parei, vamos lá. Como foi que você precificou isso? Ricardo, mas eu tinha que aceitar essa licitação. Mas por que você tinha que aceitar? Porque é muito difícil. E o que eu entendi? Ela disse um sim para o governo e um não para a gestão dela. Porque ela admitia um preço que não era possível. Ela, justamente, a licitação vai jogar para baixo. Ela aceitou. E agora ela está buscando
o lucro dentro do custo operacional. E está muito difícil, porque o custo dela está todo vinculado à prestação de serviço. Não é despesa, é custo. Tá? Então, o que é que você precisa entender para você formar um preço adequadamente? Primeiro ponto, o custo daquele produto ou serviço. Então, você compra uma água, você comprou por quanto? Por R$1? Certo. Isso aqui é custo de mercadoria. Teve frete? Teve. Tenho que colocar esse frete no custo da mercadoria. Sim. Porque quem paga esse frete é meu cliente, e não você. Tem impostos? Também tenho que colocar. Como é que o cliente vai comprar? Vai comprar na máquina de cartão ou vai pagar no Pix? Se for máquina de cartão, tem taxa da administradora? Tem que colocar também no preço. Então, assim, muita gente não percebe. Além disso, o que sobra do custo, né? Digamos, para vender uma água, eu tive um custo de R$1 para comprar essa água e para vender R$2. Será que o que me sobra eu consigo pagar minha estrutura? Será que eu consigo pagar a energia elétrica do local com o restante que sobrou? Sim. Isso é a margem de contribuição. Eu preciso entender. O que me sobra no final se paga a minha estrutura física. Sim. Tá? E geralmente é nesse fase que ele erra. Não compra bem, compra em cima da hora. Então, se você está comprando à vista, por exemplo, você não negocia com seu fornecedor, você já colocou mais um custo na sua mercadoria. O que é que você vai fazer? Uma outra coisa, seguir a tendência do concorrente. Quanto é que o concorrente está cobrando aqui a água? Tá, R$2, então vou cobrar R$2 também. Esse é um erro, você tocou no erro clássico. É o mais clássico. Principalmente no nosso segmento, né? Que o contador ele fala assim, quanto é que um concorrente está cobrando? Está cobrando R$500. Então também tem que cobrar R$500. Né? Exatamente. Você não conhece a estratégia dele. Você não conhece os custos dele. Aliás, talvez você não conheça nem o seu. Então conhece o seu custo primeiro. Será que eu posso cobrar esse valor pelo meu serviço, pelo meu produto? Então, veja adequadamente. E um outro fato também interessante, e talvez até dentro dessa questão aí, né? A questão do lucro. Quanto eu quero que sobre no final para mim? Porque é o seguinte, não é que vai sobrar, eu quero que sobre 30%. Ou seja, de cada 100 mil faturado, tem que me sobrar 30 mil no meu bolso. Aí o pessoal fala, caramba, isso é legal, né? Tá, mas será que é possível? Vamos partir da premissa de uma meta de lucro. A partir daí a gente vai ajustando os outros custos para caber nessa meta. Tá? Se fica fora da realidade, você ajusta para a realidade. Se seu lucro está fora da realidade, aí é que você tem que entrar na realidade do lucro, né? Sim. Eu não vou querer um lucro de um negócio que não me dá 30%. Sim. Né? Então você começa a se comparar com seus concorrentes também nesse sentido do lucro, né? E o retorno que você deve ter. Porque no momento da precificação, a gente sempre, você trouxe muito bem, você tem dois parâmetros aí importantes, né? O primeiro parâmetro é o seu custo e a lucratividade que você quer ter. E a outra é se você realmente está no mercado certo. Sabe que muita gente me procura para falar o seguinte, a gente é muito especializado no mercado eletrônico, né? No e-commerce. E as pessoas procuram a gente é, na verdade, dentro da internet, né? Porque hoje a gente tem grandes influenciadores que são clientes nossos, a gente tem centenas de youtubers que são clientes nossos, né, na contabilidade, que a gente está muito nichado nesse mercado. E a gente percebe muito que quando a gente olha essa questão da precificação, é um problema seríssimo, tendo em vista que, às vezes, a pessoa olha na hora de formar o preço, ela olhando para a concorrência, mas ela não entende o seguinte, por exemplo, estou começando um negócio agora. Se eu estou começando um negócio agora, a tendência para eu entrar no mercado é pensar que a melhor solução é cobrar mais barato. Exatamente. Né? E é a solução totalmente errada. Você trouxe um exemplo muito claro aqui. Imagina, eu estou fazendo uma licitação, 90 dias para receber, tem que antecipar folha de pagamento, todo o custo. Será que eu tenho um fluxo de caixa para isso? E as pessoas, Ricardo, elas realmente não pensam nisso. Ela fala o seguinte, ela manda o funcionário dela, vai lá no pet shop do cara lá, faz um levantamento de preço, vê quanto ele está cobrando. Isso. Agora, ele não sabe que ele está sonegando impostos, que ele não está pagando a folha de pagamento corretamente, para que sobrar um pouquinho. Né? E eu vi até, teve até um exemplo que o cara chegou e me procurou para abrir um e-commerce. Eu falei assim, você vai vender o quê? Vou vender celular. Aí quando o cara falou para mim assim, vou abrir um e-commerce para vender celular, eu já desconfiei. Falei, cara, de onde esse cara está trazendo esse celular? Sabe o que ele falou para mim? Cara, eu tô comprando, e ele é a esposa dele, eu tô comprando esse celular lá na Galeria Pajé, aqui no centro. Falei, você tem nota disso? Eu até consigo. A mulher, não consegue. Aí ele falou, não, não consegue. Ou seja,
ele estava com um negócio que não tem viabilidade, Ricardo. Por quê? Ele estava comprando um produto sem nota fiscal, ou seja, sem procedência, e você não pode abrir uma empresa para vender um produto que você não comprou. Você está vendo? Então, às vezes, quando você começa a analisar o teu negócio, você tem um planejamento com um contador igual você, igual a gente também, que é consultivo, o que acontece? Você acaba tendo a realidade do teu negócio. Porque muitas das vezes é melhor você tomar um não agora, não ser viável, do que você jogar seu dinheiro no lixo. Fala mais aí sobre isso. Nessa história tem um caso interessante, tem uma situação interessante. Conta aí pra gente. Porque, assim, tem erros, né? Ou tem omissões que você causa por ser empresário, por ser empreendedor. Digamos, se você sofre um processo trabalhista, você sofre porque você tem uma relação de emprego, tentou ali. Mas num celular que você não tem documento fiscal de entrada... Rapaz... Aí já vai pro criminal, né? Ah, rapaz, eu não vou... Ó, deixa eu falar aqui, ó. É o seguinte, você que é empreendedor, que vai fazer a coisa errada, pelo amor de Deus, não me contrata não, porque eu tenho família. Eu preciso... Com certeza. Eu não posso ir junto, Ricardo. Eu preciso... Aqui tá cuidando do meu negócio, fazendo minhas coisas. É justo eu ir junto, inocente? Não, né? Não. Mas não conta uma história pra gente aí. É o seguinte, você tem um descaminho, né? O contrabando ali de mercadoria. Sim. Isso já não é algo somente sonegação fiscal. Sim. Qual é a origem disso? Mais grave. Mais grave. Será que não tem uma formação de quadrilha por trás? Dependendo do caso? Sim. Será que não tem ali uma situação de lavagem de dinheiro, ou crime organizado, ou alguma coisa de droga? Enfim. Tem muitas coisas que podem acontecer. Coisas por trás. Então, assim, você pode estar aí envolvido num esquema muito pior do que simplesmente uma compra de mercadoria. Concordo. Tá? Isso tem que ter muito cuidado. E um dos pontos, então, a gente pegando essa questão de precificação, que eu acho que é importante, né? A gente, e para você que é empreendedor, que tem um negócio, você tem que realmente precificar corretamente, até porque você não pode jogar no escuro. Você precisa entender e ter clareza sobre isso, porque é onde você consegue ter sustentabilidade. Lembrando, Ricardo, que muita gente pensa que esses 30% que você falou que sobrou de lucro, ele vai colocar no bolso, vai comprar um Rolex, inclusive eu estou sem o meu hoje aqui, vai comprar um Rolex, vai poder comprar um carro de 400, 500 mil reais. Não, esses 30% aí que sobra de lucro, ele também tem que ter uma reserva legal, tem que ter um reinvestimento no teu negócio e principalmente você entender que nos primeiros anos do teu negócio, como foi no meu também, como provavelmente foi no seu, você tem que procurar mais investir no teu negócio para dar saúde financeira para ele, para que você possa enfrentar a crise, porque nessa crise da pandemia muita gente quebrou porque não tinha o dinheiro para pagar salário no mês seguinte. Exato. Então precisa ter um certo planejamento. Você deu um exemplo que eu queria até reforçar um pouco. Você atende pet shop também, né? Atendemos. Pronto, então vamos lá. Aí volta pela questão da concorrência. Ele vê um concorrente que um concorrente está tendo... Tá com preço ali bacana, tá tendo lucratividade, tá bonito lá o estabelecimento. Ele começa a copiar o concorrente. Só que ele não sabe que o concorrente tem um contador que enquadra no regime correto, no regime tributário correto. Né? Isso aí. E aí tá mais barato por conta disso. Ele não sabe que o concorrente ele tem um caixa sadio, então ele pode negociar com o fornecedor e tá pagando menor. Porque não é isso? Ele não sabe que esse concorrente ele tem uma assessoria trabalhista adequada, que evita passivo trabalhista. Então, ele não sabe a estratégia. Então, no mesmo ponto que ele pode copiar algo ruim, ele pode ir achando que baixar preço é apenas por conta do mercado. E não é. E não é. É estratégia. Você tocou num ponto importantíssimo. Por quê? Porque, você vê, quando você olha só superficialmente, ou seja, você não entende o que acontece na empresa por trás dos bastidores, fica muito difícil você tomar uma decisão em relação à minha empresa, se você não conhece a minha estratégia. E esse ponto, eu acho que acontece isso muito com o empreendedor, principalmente o cara que está começando, né, que não tem essa visão estratégica que a gente está falando aqui, de realmente tentar entender o todo. Agora, quando a gente fala de estratégia, Ricardo, para a gente avançar nesse ponto, e eu acho que é isso que sustenta, que é a gestão da empresa, quais são os pontos assim principais que você acha que um negócio precisa ter para ele prosperar? A gente sabe que marketing e vendas é importante, quero que você fale um pouquinho, que você também é um grande especialista em marketing, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Mas quais são os pontos centrais que você, olhando para uma empresa, você fala assim, Altair, se uma empresa ela conseguir fazer isso, ela tem grandes chances de dar certo no mercado, seja qualquer mercado que ela está atuando. Pronto. O primeiro ponto ele vem do dono da empresa. A preparação do dono para atuar como empresário. Aí a gente vai para a questão da mentalidade. Sim. Porque a questão da mentalidade não é dizer, não, eu sou empresário, eu não devo fazer isso, ou não devo limpar minha loja porque eu sou o dono da empresa. E não é isso. A mentalidade de empresário é ele reconhecer que ele tem que ter
os comportamentos do empreendedor. Ele tem que saber calcular risco, ele tem que saber mobilizar sua rede de contato, ele tem que ser influente. Então, são 10 comportamentos aí, né, que a ONU já estuda e tudo mais, Sim. que já é identificado no empreendedor. Então, por exemplo, alguns profissionais que são técnicos, o marceneiro, por exemplo, ele é marceneiro, um bom marceneiro, vai abrir empresa porque é um bom marceneiro. Aí ele vai para a empresa e vai lá para ficar fazendo móveis. Ele não é mais agora o fazedor de móveis, ele é agora o empresário. Então, a estratégia de venda da empresa dele é com ele. Ele saiu de uma empresa onde ele só ficava fazendo o trabalho dele, sim, mas agora ele tem que se relacionar com pessoas, ele tem que fazer proposta, ele tem que convencer as pessoas que o produto dele é melhor. Se ele não tiver esse conjunto, né, de habilidades, nada vai prosperar. Tá? Porque o primeiro ponto parte daí. Ele pode ser o melhor marceneiro do mundo, assim como ele pode ser o melhor contador. Não quer dizer que ele é o melhor empresário. Sim. Eu posso ter, aquele cara é um ótimo contador, mas é o melhor empresário contábil? Não necessariamente. Não é. E por que essa empresa ela não pode ser gerida de forma profissional? O que é uma empresa profissional? Ela tem processos, ela tem áreas, ela tem cultura, ela tem gestão. A gestão ela vai englobar todas essas áreas da empresa. Sim. Tá? Então, por exemplo, eu vou decidir empreender porque eu tenho necessidade. Beleza, tudo bem. Mas e o planejamento? Você pode fazer um planejamento, conhecer a concorrência, você ver as práticas que a concorrência está fazendo, conhecer seus pontos fortes, porque alguém vai comprar um produto, um serviço seu e não do concorrente, tá? Você conhecer também estratégias financeiras, que a gente já comentou algumas aqui, não somente de redução de custos, mas de aumento de receita. Um dia desse eu estava conversando com o dono de uma lavanderia, ele falou que queria passar a lavanderia. Aí bateu um papo comigo, já vi que você é um cara que entende, você não quer pegar essa lavanderia não? Então eu te passo. Aí dei um valor lá, pelo valor fiquei até tentado, né? Contador, pessoal, para tudo aí. Olha só, um contador comprando uma lavanderia. O que vocês pensaram que esse cara vai fazer? Eu na minha... desculpa, Ricardo, desculpa, mas eu já pensei que você ia lavar dinheiro, porque olha só, o cara é contador, mexe com dinheiro e tá comprando uma lavanderia. Conta essa história direito aí, meu irmão. Eu acho que tem uma coisa errada aí. É verdade, Não ficou estranho isso aí? Ficou Mas você não comprou a lavanderia, não? Não comprei não. Tá vendo? É um bom contador, pessoal. Porque eu não comprei. Porque eu não comprei. O preço era até bom. Bom, não era baixo o preço. Sim. Mas assim, por que eu não comprei? Primeiro, na pouca conversa com ele, eu fiz algumas perguntas simples e ele não soube me responder. Por exemplo, quantos clientes ativos você tem aqui? Ele não soube me responder. Aí eu perguntei, você tem um cadastro dos seus clientes? Ele não tinha. Ou seja, as pessoas iam lá, pegavam o serviço com ele, faziam o serviço e não voltava mais. Ou voltava quando bem queria. Se eu tenho essa camisa aqui que eu gosto, na pior hipótese, eu acho que eu vou ler ela umas 2 vezes no mês. Então o que acontece? Eu vou precisar lavar roupa 2 vezes no mês. Sim. E aí, como é que você faz abordagem? Se você não tem um contato, você não vai ligar para ele e mandar uma mensagem? Opa, tudo bom? Tá na hora de lavar sua roupa. Sim. É aquela venda passiva, né? O cara fica simplesmente parado esperando que o cliente busque ali o serviço. Ou seja, não vende. Aí eu falei assim, mas o cliente tem que vir aqui, coloca o motoboy, cobra uma taxa baixa. Então assim, um simples motoboy pega quantas peças de roupa? Várias. Você pode até contratar serviço até de bicicleta mesmo hoje em dia. Então assim, ele tinha uma série de problemas que ele não tinha enxergado. E a nossa conversa foi interrompida porque a máquina dele deu um problema, ele correu para dentro da lavanderia para consertar. Então, você entendeu que ele não é empreendedor? Não é. Tá? Não. Ele não tem, ele tá ali com a ocupação. Sim. Tá? Tem um negócio, mas... Tem um negócio, tá? Tem um CNPJ, mas ele não é empreendedor. Sim. Porque o empreendedor, ele vai resolver problemas. O empreendedor é aquele cara que ele vê um problema e conecta com a solução. Simples assim. Ele vai dar uma solução para algo. Então, por exemplo, tem um condomínio novo aqui e vai ter roupas para lavar. Eu vou lavar essas roupas. Tem condomínio aqui, vai ter cães, gatos, eu vou ter ali um banho e tosa. Sim. Para as pessoas não sair de casa ou que trabalham,
eu vou colocar um banho tosa móvel dentro do condomínio. Não é isso? Então vai aí. criando. Então assim, empreendedor é isso, gente. Então se você não tiver a mentalidade, e assim, não tem um curso de mentalidade, a faculdade de mentalidade. Você vai desenvolvendo, você vai conversando com pessoas, você pode até participar de eventos, ler livros que vai te ajudar, Sim. andar com pessoas melhores. Sim. Mas não existe a faculdade de mentalidade. Não. E você sabe que você tocou muito bem. A gente, então, nós falamos de planejamento, falamos da precificação, falamos agora você trouxe exemplos práticos de problemas de gestão, ou seja, que não tem uma metodologia, não tem um processo a ser seguido. E uma das coisas que eu queria até que você falasse, e que eu vejo bastante, Ricardo, é o seguinte: quando você começa um negócio, o contador começa um negócio, é ele sozinho, certo? Então ele faz com perfeição, porque ele é o dono do negócio, ele estudou sobre aquilo, ele é especializado naquilo, como qualquer um outro negócio. Só que quando você começa a expandir e você não tem processos definidos, as pessoas não têm a mesma visão que você, Verdade. a mesma estratégia e as mesmas habilidades. E aí começa o problema, né? Então, a gestão, como você trouxe, importante, de processos, né? De processos e desenvolver pessoas. E uma das coisas que mais as pessoas têm errado nos últimos anos é contratar a pessoa pela competência técnica e não estudar a competência comportamental. Inclusive, eu trouxe esses dias, a gente fez um material falando um pouco sobre isso, né? A importância do empreendedor conhecer perfis comportamentais. Você sabe que a maioria dos empreendedores, eles não conhecem nem o perfil comportamental deles? Você acredita nisso? E aí, como é que você não conhece seu perfil comportamental, não se conhece, não tem um autoconhecimento, não tem as habilidades, não conhece as habilidades que realmente você pode colocar no jogo? Como é que você entra nesse jogo? Me explica aí, como é que... E eu acho que aí está a mortalidade das empresas. Por quê? O cara entra no jogo de futebol com técnica de basquete. Exatamente. Não vai funcionar. O que acontece com algumas empresas nesse exemplo que você citou em relação à contratação? E você vai lembrar até de algumas pessoas da nossa classe. Sim. Uma pessoa que não tem uma gestão financeira profissional. Aí você pergunta, o cara está com um baita escritório, que é uma empresa, né? Uhum. Ou com um baita negócio. Você pergunta, e quem faz o financeiro? Sou eu mesmo. Ou então, na pior hipótese, fala assim, quem faz o financeiro? Minha esposa. Por que faz com a esposa? Porque a questão quer confiar, né? Mas aí ele deixa de... Mas assim, sua esposa é competente? Ou sua sogra, ou seu sobrinho, seja lá quem for? Não. Ah, mas eu não posso colocar alguém para não abrir os números da minha empresa. Sim. E ver quanto eu ganho, né? Aí você deixa como diz algumas pessoas aí, né? O verbo não é confiar, o verbo é conferir. Se você tem processo, você não precisa ter medo de ninguém que vai ver. Faz sentido. Não faz sentido porque é o seguinte, vamos lá, você contrata alguém que não é competente para aquela função, você não tem o que aquela função poderia entregar, porque ela não é competente. Você não pode demitir aquela pessoa porque é uma pessoa da família. Da família e tal. Já misturou, né? Que quebra mais um princípio da gestão de pessoas que dizem não contrate ninguém que você não possa demitir. Isso aí. Né? E você ainda coloca algo estratégico na mão de uma pessoa que não sabe o que é. Então tem esse ponto fundamental. Outro ponto interessante que é achar que só ele faz bem feito. Tá vendo? Nada funciona. Eu mesmo vou fazer. E aí acaba não dando nem tempo dele pensar no negócio para crescer e nem deixando um trabalho escalável. É o profissional que não delega, é o profissional que não cria processos. Sim. Tá? Porque assim, tudo é muito complexo quando você vê num todo. Mas quando você divide em partes... Fica mais fácil. E você vira só um repetidor. Então assim, na fábrica que produz essa TV... Ninguém montou a TV toda. Sim. Qual o nível de conhecimento uma pessoa vai ter para montar toda a TV? Então, cada parte junta uma pecinha, outra pecinha. Fica mais fácil. No final, só uma TV. E ninguém sabe o que... entregar tudo, ele não faz. Sim. Mas as partes, cada um tem uma habilidade de fazer. E você sabe que quando você trouxe a ideia do marceneiro, eu fiquei pensando.
Pô, o cara é muito bom, o cara é um bom marceneiro. Isso acontece muito nas empresas, que hoje você contrata uma pessoa, ela é muito bom naquela função, você quer promover a líder. Né? E você trouxe muito bem que aspectos de liderança são totalmente diferentes das questões técnicas operacionais. Agora, quando você olha uma empresa e você analisa que dentro de uma estrutura de posicionamento nosso como empreendedor, nós temos o operacional, o tático e o estratégico, nós sabemos que o empreendedor ele deveria, desde o começo, pensar de forma estratégica. Sim. Só que ele está fazendo operacional. Uhum. E aí eu queria te perguntar, como que você conseguiu, na sua empresa, passar essa parte, né, de estar muito no operacional, de depois fixar muito o teu tempo no tático e ter tempo para o estratégico? Como é que você organizou isso? O que acontece muito nas empresas é que, isso de modo geral, as empresas que têm ali vendedores, que têm pessoas no mercado. Você pega ali o melhor vendedor, aquele cara que é o melhor vendedor, você fala, esse cara vai ser meu coordenador. Sim. Porque ele é o melhor vendedor. E aí você coloca o cara para ser o gerente, né? Sim. Ou o coordenador da equipe, você perdeu um bom vendedor, né? Sim. Outra coisa que a gente erra muito é o seguinte, você tem um vendedor bom e um vendedor ruim. Você faz o quê? Vai pagar treinamento pro vendedor ruim. Você não pode, você tem que dar treinamento e passar um pouco melhor, para que você se tornar melhor ainda, né? Então, você acaba injetando recurso no que está pior para tentar salvar e não melhora, né? O que já é bom. O que é bom. Então a gente faz muito isso. Aí sim, aí o seguinte, aí tem um ponto. Você pega aquele vendedor, ou aquele analista, ou aquele profissional, pode ser um mecânico bom. Ah, esse cara é bom, ele vai ser coordenador. E agora você botou ele no papel que ele vira incompetente. Porque ele nunca foi um gerente, né? Que seria o tático, né? Seria o tático. Ele teria que se preparar muito para isso, né? Se prepara muito. E aí os gestores, eles procuram naquele profissional mais pelo lado técnico do que pelo lado comportamental. Sim. Porque quando você vai para o tático, você esquece um pouquinho o técnico e você agora vai saber lidar mais com pessoas. Você executar um plano que foi te dado. Sim. Porque o estratégico ele vai ter a visão de longo prazo e vai direcionar. Olha, eu quero atingir esse número aqui dessa forma. O plano é esse, vai lá e executa. Missão dada, missão cumprida. Tá boa. Né? O comandante lá do BOP, ele não vai na missão. Ele coloca o capitão para ir com sua equipe. Sim. Né? E o capitão tem que entender muito qual é o plano, qual é a visão do comandante para que o plano seja bem sucedido. Sim. Mas não é o comandante que sai para executar. Isso. Mas no seu caso, por exemplo, como é que você conseguiu ter tempo? Eu queria até falar com você, daqui a pouco a gente já está caminhando aqui para o nosso final, mas eu queria falar com você sobre a questão do Epreconte, né? Que é um evento que você cria maravilhoso para contadores na Bahia, que vai contadores de todo o Brasil. Daqui a pouco eu quero que você fale sobre o Epreconte, inclusive que vai ter agora em outubro, né? A gente vai ter a oportunidade de estar lá também em novembro. Novembro, que data? Já tem data? 28 e 29 de novembro. 28 e 29 de novembro em Salvador, Epreconte. Maravilha, você já vai falar dele aí. Tá. Mas como que... eu queria entender isso. Como que sobrou? Eu sei que o dia a dia seu é bem desafiador por tanta coisa que você faz, mas quando que começou a sobrar um pouquinho de tempo dentro do teu negócio? Como é que você fez essa transição de sobrar um pouco de tempo para que você possa ser esse cara mais visionário, que faz conexões, que se relaciona com pessoas, que está no meio aí dos contadores mais influentes do Brasil também? Tá. Primeiro, no começo eu fazia tudo, assim como a maioria dos empreendedores fazem tudo. Uhum. Tá? Aí no ponto você vai primeiro o seguinte, você vai tendo a primeira vitória, que é um faturamento aumentando, é um serviço a mais. Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, quem é que vai me suceder naquela atividade que ela é mais repetitiva, que não depende só de mim? Sim. Tá? Então você vai tirando ali o que é mais repetitivo e mais operacional. Se o operacional da sua empresa for apertar parafuso, aquele cara tem que apertar o parafuso. Se o operacional do escritório for baixar uma nota fiscal de um portal ou subir uma nota no sistema, tem que ser esse aí. Entendi. Algo que não tem nenhuma intelectualidade, né? E assim, e nem formação exige. Então você pode pegar a pessoa de ensino médio, Sim. fundamental, seja lá o que for, Sim. e colocar. Então aí você vai identificando isso. Quando você identifica isso, você pega com o processo, você coloca a pessoa para repetir aquilo. Talvez o processo até não esteja escrito nesse momento da sua empresa. Porque nem sempre a empresa menor está com o processo todo definido e escrito. Sim. Isso é normal. Normal. Até porque as coisas vão amadurecendo e vão avançando e você vai ajustando no caminho. Sim. Então você vai colocando repetindo, agora vai para a parte mais analítica. Algumas vezes a parte analítica não vai ser ocupada por aquela pessoa.
que você contratou para aquela parte. Para fazer o básico. Para fazer o básico. O lado bom dessa pessoa é que, como ela começou com você muito nova, ela talvez tenha mais a cultura da empresa. Sim. Então vai chegar uma hora, você vai precisar de alguém mais experiente, tá? Um camisa 10 ali para ajustar, né? Organizar a casa. Sim. Então, nessa hora, você vai ter que investir em pessoas. Num dado momento, a folha de pagamento ela vai ficar um pouco mais cara do que você queria. Sim. Vai doer um pouquinho ali, porque você vai ter que formar uma mão de obra, formar uma equipe. Mas o lado bom disso, o lado que vai te exigir competência, é você correr atrás para que você cresça, para que essa folha não seja tão dolorosa para você. Entendi. Tá? Aí você já avançou mais um ponto. O legal é que você seja essa pessoa que conhece do trabalho, você não precisa ser um mega especialista, mas que você seja uma pessoa para dar essa visão de processos, para melhorar tempo. Primeira coisa importante, você tem que o tempo todo verificar o que pode ser feito melhor e mais rápido. Sim. Tá? Não é que tem que ser feito, tem que ser melhor e mais rápido. Quando você está com essa pessoa dentro da sua equipe, que ele é um bom técnico, ou mesmo que ele não seja um bom técnico, mas ele conhece a operação da sua empresa, ele não precisa nem saber fazer tudo, mas ele consegue ter uma liderança com as pessoas. As pessoas enxergam ele como uma pessoa, como uma segunda pessoa. Sim. Um exemplo é, falte na sua empresa, não atenda nenhum telefone e veja quem foi procurado dentro da equipe. É aquela pessoa que é a liderança, quando você não está. Sim. Interessante isso, né? Nunca tive esse olhar assim de pensar assim da liderança, mas geralmente Desliga. ele se posiciona automaticamente, né? Já E tem, as pessoas já fazem respeitam isso, isso, já né? respeitam isso, tá? Porque isso não é a pessoa alta aí que sabe mais sobre uma coisa. Não. É a pessoa que mais sabe resolver. É a pessoa que sabe falar com o Tem cliente. mais atitude. Atitude, pedir calma pro cliente. Falar assim, não, tudo bem, não, tô te ouvindo, a gente vai resolver, me dá um tempo que isso vai... A pessoa aqui, ó, sabe baixar a poeira. Sim. É essa pessoa que vai ser promovida. E aí, eu acho que também é um desafio a gente desapegar, né? Porque, por exemplo, o tático, ele exige que a pessoa realmente tenha experiência, mas assim, pra gente que é técnico, nós contadores, sair também desse operacional não é uma coisa tão fácil. Muita gente está preso nisso, né? Ela tem que desenvolver. Mas sabe por que? A gente estava até falando isso um pouquinho antes. Por que muitas pessoas têm dificuldades e acaba tendo muita dificuldade de desenvolver outras habilidades e sair desse operacional, desse tático? Porque ela tem que se transformar. E muita gente, por incrível que pareça, Ricardo, o cara decide abrir um CNPJ, ser empreendedor, mas ele não faz um processo de autoconhecimento, ele realmente não decide mudar. Então, ele se esconde ali atrás dessa questão técnica, né? Eu faço uma pergunta para alguns empreendedores, principalmente os contábeis, né? Os contadores, dono do escritório. Eu pergunto o seguinte, quem disse a você que você tem competência para ser o CEO da sua empresa? Isso aí. Será que se sua empresa não fosse sua, você estaria nessa cadeira? Será que alguém, dono de outra empresa, daria a cadeira para você? Boa pergunta, hein? Será? Acho que sobra quase ninguém. Porque a verdade é essa. Essa pergunta... E aí alguns ficam chateados comigo, né? Uhum. Mas assim, se você tivesse em outra empresa, será que o dono da empresa daria a cadeira para você? Para você sentar e mandar no lugar dele? Por que eu faço Rapaz, isso? me fez até repensar agora se eu realmente Não não é? devo querer sentar na minha cadeira, hein? Porque é o seguinte, ó, é muito fácil a gente exigir de um funcionário fazer seleção, fazer processo, fazer teste, fazer um monte de coisa. O cara entra na sua empresa. Sim. E você entrou como na sua empresa? Sem saber nada. Só porque você disse que você... Eu vou abrir um CNPJ. Pois é. Aí a sua empresa não dá certo, sai tudo errado, é culpa de quem? Nunca é sua. E a autorresponsabilidade fica onde? Né? Ou seja, se der certo, sua empresa crescer, você é o cara. Né? Muito bom. Se der errado, é o funcionário, é o mercado, é o governo, é a concorrência que é Desleal. que é desleal. Né? Então, assim, veja o seguinte, eu preciso de ajuda, preciso fazer uma mentoria, preciso percorrer aquele caminho. Veja quem é que pode te ajudar, tá? Eu quero ser igual fulano de tal. Tudo bem, fulano de tal passou por isso. Você quer passar? Não deseje só o resultado. Tem um caminho muito longo. É muito fácil chegar hoje, olhar Altair. Altair tem um canal grande. É o contador com o canal maior que existe no YouTube. Mas será que você quer pagar o preço? Pensa bem, né? É uma pergunta interessante, hein? É muito interessante, é fácil olhar para você, Altair, querer ser você. Paga o preço. Tem muita gente que só vai julgar, Altair. Ninguém critica
um mendigo que tá lá na rua, embaixo de uma marquise, e ninguém vai lá falar. Só mete o pau que tá tendo resultado, É isso aí. né? E falar em resultado, deixa eu fazer uma pergunta. Fácil. Como que tá o Empreconte esse ano? Como é que tá a sua expectativa para o Empreconte esse ano? Que eu já estou ansioso de chegar logo em novembro para a gente ir lá para apesar que eu estou indo para a Bahia agora quase todos os meses, né? Que a gente tem lá uma filial na Bahia. Então estou indo bastante lá, inclusive estava lá semana passada. Mas estou ansioso para voltar para Salvador para esse evento. Me conta um pouquinho mais desse Empreconte 2024. E para vocês que não conhecem o Ricardo Santos, além dele ter a Consufis, que é uma empresa de contabilidade consultiva e ajuda empreendedores em todo o Brasil, ele também é idealizador do programa, do treinamento, do evento, de tudo que você pensar, da mentoria, tá tudo junto lá, mas é um evento Empreconte. E eu estive lá palestrando também em 2023, vou voltar agora em 2024. Me conta um pouquinho a sua expectativa para esse evento que ajuda empreendedores contábeis a ajudar empreendedores em todo o Brasil. Exatamente. A pegada é essa. Deixa eu só contar porque o Empreconte surgiu. Eu, conversando com esse contador empresário que é meu mentor também, o Cris Marra, né? Ele faleceu, infelizmente faleceu em 2021, mas ele deixou muito aprendizado. E um do aprendizado é o seguinte: Ricardo, por que a gente não pode escolher quem vai estar no palco? Por que a gente não tem um evento em que os contadores escolham quem vai ser, quem vai ouvir? Ele perguntou isso. E o que impressionante disso, eu falei, é mesmo. Eu sou obrigado a ver algumas palestras que algumas empresas colocam, porque ela acha que é importante a gente ouvir isso. Pensando no produto dela, né? Exatamente. A gente trocou essa ideia bem no momento de uma palestra pífia num evento que teve. E aí, em 2019, eu participei de um evento também em São Paulo e falei, poxa, eu vou criar um Empreconte. Surgiu timidamente. E aí, o lema era esse. Contadores comuns que fizeram algo extraordinário. Então, é o palco de quem não tem palco. É o palco de quem faz. Não é o palco do cara que só vive de aparência. Sim. É o cara que pode ter até aparência, mas o cara ralou. Sim. Tá? Então, de pessoas comuns. Então, esse ano nós estamos na 5ª edição. Em 2023, a gente foi um ótimo evento. Em 2024, agora, a gente está com a expectativa de mais de 1.000 pessoas. Espera-se 1.500 pessoas. Tá? O evento ele tem o cunho de você pegar insights para você crescer sua empresa contábil. Né? Claro que quando você cresce, não é só para você ganhar dinheiro. Você ser melhor no que você faz, ser mais valorizado e ajudar seus clientes. Então lá você vai aprender a como ser melhor nas áreas, de forma estratégia. Lá você não vai falar de operacional, como entregar FD Reinf, não que isso não seja importante, mas lá é para a mentalidade do empresário. Lá você vai conhecer pessoas que já passaram por problemas que todo empreendedor passa e ele vai dar dicas de como resolveu. O tempo lá é curto, justamente para o cara subir, contar, dar um insight e aí deixar aquela sementinha com você e você fazer a diferença. Maravilha. E Ricardo, é muito bom esse bate-papo nosso. Eu estou muito feliz, né, de estar estreando hoje o podcast com você. É uma pessoa que estava lá embaixo como servente de obra, transformou a sua vida, vem transformando a vida de muitas pessoas. E eu acredito muito que é isso, né? Por isso que Deus chama a gente para um propósito maior. Porque quando a gente consegue transformar a nossa vida, a gente tem duas opções. Ou você apenas curte a sua transformação e você vive a sua vida extraordinária só para você, ou você entende que você tem algo maior na sua vida e você, além de se transformar, além de viver uma vida legal, você começa a transformar a vida de outras pessoas. Que eu acho que é assim, né? Por exemplo, se Thomas Edison não tentasse pelo menos 1000 vezes fazer essa luz que está hoje aqui, provavelmente essa lâmpada, provavelmente a gente estava aqui no escuro, acho que não tinha nem podcast, né? Então, assim, a gente usufrui do conhecimento de outras pessoas que vieram antes, se esforçaram, se dedicaram, deram a vida por aquilo. E a pessoa tem, então, essas duas opções. Ou eu transformo a minha vida e fico feliz ali vivendo a minha vida, ou tem gente que tem um chamado maior para transformar a vida também de outras pessoas, e eu vejo isso em você. E eu queria te perguntar, para a gente ir já caminhando para o nosso encerramento, qual é o sonho grande do Ricardo? Como que o Ricardo olha hoje a vida dele como empresário e o que ele tem dentro do coração dele para transformar a vida de mais pessoas, porque você é uma grande inspiração, e sendo uma grande inspiração, você já toca o coração das pessoas automaticamente, mas o que o Ricardo quer para a vida? Você tem uma jornada, se Deus quiser, muito grande pela frente. Qual é o seu sonho grande
para ajudar o empreendedorismo no Brasil? Bom, você contou a história agora da lâmpada, eu vou fazer um contexto com isso, com a lâmpada. Lembra que eu queria ser físico e tal, então eu tenho essa pegada muito aí da física ainda comigo. É engraçado que Thomas Edison, ele era mentor de um cara chamado Nikola Tesla, né? Uhum. E hoje as pessoas lembram mais de Thomas Edison e não lembram do Nikola. O que acontece? O Tesla, como mais conhecido, né? Uhum. Ele deixou de ser aluno do Edison, do Thomas Edison, e numa discordância dentro de uma briga entre o que era corrente alternada e o que era corrente contínua. Essa energia que traz a gente. Então, ele estava se descobrindo a energia elétrica e o Nikola Tesla ia por uma vertente, o Edison ia por outra. E um investidor muito grande falou para o Edison, que estava investindo na pesquisa dele, falou: mas não tem ninguém concorrendo com você nessas pesquisas, porque eu vou botar dinheiro, mas não tem ninguém. Ele falou: não tem ninguém de expressão, todo mundo desprezível. Falando do Nikola Tesla, que não era ninguém significante, né? E o que aconteceu depois dali? A gente usa hoje a corrente alternada, que é do Nikola Tesla, né? A energia só chegou em nossa casa graças ao estudo dele. A gente só tem Wi-Fi por causa dele. A gente só tem Bluetooth por causa dele. Só tem infravermelho por causa dele. Campo magnético. E muitos outros eventos por conta dele. E o que ele fez, num dado momento, o investidor dele estava sem dinheiro e não podia pagar pelas patentes dele. E se ele quisesse o dinheiro das patentes, não ia ter o projeto. Ele rasgou as patentes. E ele disse que um dia a humanidade ia reconhecer. Hoje, tudo que a gente tem, por mais que você não saiba, você tá com um louco lá que investiu. E que por mais que você seja o Thomas Edison mais conhecido, mas o legado do Tesla, ele vai chegar muito mais longe. Com certeza. Porque a humanidade hoje, tudo que a gente passa de conforto, vem desse cara que há muito tempo já pensava à frente. Então, na contabilidade, é o mesmo sentido. Talvez hoje, Altair, a gente olhe para a contabilidade e não tenha chegado onde a gente quer. Porque o Brasil também não chegou onde a gente quer. Sim. O contador, ele é muito reconhecido em países de primeiro mundo, onde a burocracia é muito menor. A gente fica preocupado com a reforma trabalhista que vai acabar com o contador, mas como se em países menos burocráticos existe contador? Na tributária, né? Reforma tributária. Reforma tributária, desculpa. Uhum. Existe contador lá. Então não deveria existir, deveria sumir o contador lá, né? Quando as pessoas deixarem de fazer investimentos errados em poupança, outra coisa, e pensar em empresas onde o cara da esquina, ele faça a sua empresa para um dia vender. Então o contador vai ser valorizado. Eu vejo que o meu legado na contabilidade que eu vou deixar é essa motivação para fazer uma contabilidade melhor, fidedigna, entregar para o empresário a contabilidade, não para o fisco. Não que ele não seja importante, só que ele não pode ser o usuário principal. Sim. O que eu faço na contabilidade, se não tomar decisão, pode jogar fora. E isso que eu tenho que passar para todo mundo. Sim. Que não é o passado que a gente escritura. É um mapa. É um mapa. O cara tem que olhar o seu balancete, Sim. demonstrativo de resultado, e tem que dizer assim: caramba, esse mês não vou fazer isso. Esse mês não vou fazer essa compra. Ou então, esse mês dá para fazer um investimento. É isso que eu quero. Tá? E meu grande sonho, tá aí, é ver minha família feliz. Minhas 2 filhas, minha esposa, elas estando felizes, para mim tá tudo bem. Tudo que eu faço hoje, para que no final elas estejam bem. Sim. Toda viagem, todo afastamento que eu tenho de casa, não é fácil. Às vezes passar 4 noites, que é essa viagem que eu tô fazendo agora, 4 noites. Eu conto já desesperado as noites, porque não gosto de passar. Mas assim, eu tenho uma certa gratidão e vejo que está no caminho certo, porque pelo reconhecimento, pelas amizades como sua que a gente vem fazendo no caminho. Sim. Então ninguém vai querer se juntar com as pessoas que não tem uma índole, que não tem um projeto bacana, uma verdade, como as pessoas falam. Sim. Né? Então é isso. Eu fico muito feliz tudo que eu estou fazendo. Não estou fazendo sozinho. Não estou fazendo nada sozinho. Eu conto com um monte de amigos que me ajudam. Isso é muito importante. E você sabe, Ricardo, que para a gente finalizar aqui, uma coisa que eu tenho pensado muito, né? Esse processo de desenvolvimento pessoal que a gente hoje
faz, todo empreendedor é obrigado a se reconhecer, né? A tentar entender as habilidades. A gente faz, e aí você trouxe a questão do Nicolas e do próprio Thomas Edison, que é o seguinte, muitas das vezes o nosso legado ele é tão grande que a gente não consegue nem tangibilizar. Muitas das vezes o impacto que a gente causa na vida das pessoas é muito difícil mensurar isso. Então a gente percebe claramente que o seu trabalho também, como o meu, como outros trabalhos, vem realmente fazendo a diferença em muita gente, sabe? Às vezes eu olho no meu canal do YouTube, às vezes eu estou no aeroporto, o pessoal passa a tirar foto e tal, eu te acompanho lá no YouTube e tal. Cara, mas são quase 60 milhões de visualizações num mercado que nem o Sebrae tem isso, né, organicamente. Então a gente percebe o quanto a gente vem impactando. E eu acredito muito nisso, que o contador, como porta de entrada do empreendedorismo no Brasil, ele vai ter que realmente se preparar. Porque quando chegar a esse ponto também que você está falando, do contador realmente assumir esse papel, ele vai ter que estar preparado. E a verdade a gente tem que falar, né? Nem todo mundo está preparado para esse momento. Não. Infelizmente não. Não está. Porque tem muita gente que reclama, né, da burocracia. Mas tira a burocracia. O que você vai fazer? Muito pouco. Se você não tem nada mais para fazer, o que você faz? O que você entrega? Exato. Exatamente. Né? Então é muito desafiador. Então, Ricardo, muito obrigado, né? Gratidão por você estar aqui nesse nosso primeiro podcast, né? Na inauguração do nosso podcast. Tenho certeza que a gente vai ter outra oportunidade para a gente bater um papo. A gente vai se ver com certeza antes de novembro, né? Lá do Empreconte, mas com certeza, se Deus quiser, eu vou estar lá. Vai ser um prazer mais uma vez subir nesse palco e poder falar com esse público tão qualificado. Porque, pessoal, tem uma diferença, né? E você até me permite, né? A gente não combinou nada, mas preciso falar. Tem uma diferença de eventos, tá? Então, quando você vai escolher um evento, é muito importante você entender quem está idealizando esse evento e qual que é o propósito da pessoa que está idealizando. Por quê? Porque eu enxergo no Ricardo, né, uma pessoa que está realmente preocupado com uma grande transformação, de entregar realmente, até dos palestrantes que foram nesse evento, pessoas reais, pessoas que realmente colocam a mão na massa e fazem o que precisa fazer. Então, e a gente respeita, tá? Com todo respeito, não é o empreendedor de palco, é o cara que realmente fez alguma coisa e pode comprovar, né? Então, essa pegada do evento de mostrar realmente de quem faz, e principalmente, você faz uma coisa que nenhum evento faz. Dá palco para quem não é o palestrante ali profissional. Dá palco para aquele cara que desenvolveu a gestão, que é onde você ganha o jogo, é no tático. Exato. E esse cara sobe num palco para mostrar, olha, o tático ganha o jogo desse jeito. Porque eu acredito que a vitória das empresas, muitas vezes a pessoa fala assim, mas você tem que estar só no estratégico. Meu amigo, o tático, para mim, é o mais importante. Porque se você não criar a regra de jogo, a regra do jogo, e você entender muito bem isso, você pode ter muitas habilidades. Mas se você jogar fora da regra, você vai perder o jogo. Com certeza, Altair. Muito obrigado, Altair, pelo convite. Eu fico honrado. Considerações finais aí, meu querido. Fico honrado em fazer parte desse primeiro episódio. Espero voltar aqui nos próximos, lá na frente, quem sabe no 100º. Não, volta antes, você é doido. Já estou marcando. Volta antes. Pronto, porque você é muito importante. Eu sempre falo que você foi muito importante para mim e até hoje. Os vídeos seus também, assim como mais de 700 mil pessoas assistem, eu também assisto. Eu já assisti muito no começo, já me fez me inspirar em criar conteúdos. Esse Aconso fez também, hoje é uma referência, até no orgânico também vem de você. E eu tô acompanhando o orgânico lá, o seu tá crescendo, hein? Parabéns, tô de olho, garoto. Valeu, Altair, muito obrigado. Obrigado, viu, pessoal? É o seguinte, olha, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. É muito importante, né, ter a sua presença, poder contar com vocês aqui nesse primeiro episódio e principalmente nos próximos que nós vamos também gravar. Então eu vou pedir para você compartilhar esse conteúdo, ajudar outros empreendedores. Você que é contador, envia isso para suas redes de contatos, né, os grupos do WhatsApp, para a gente continuar atingindo mais pessoas. E eu acredito muito que o contador, como porta de entrada no empreendedorismo no Brasil, nós vamos mudar o jogo. Porque enquanto empresas estão morrendo, enquanto empresas estão fechando as portas, você pensa que é só um CNPJ que morre e só uma pessoa que quebrou financeiramente. Não, tem muitas coisas envolvendo isso, tem sentimento, tem vida, tem pessoas que perdem a sua vida porque perdem a sua empresa, separa, casamentos, filhos, tem um problema gravíssimo relacionado à mortalidade de empresa no Brasil que vocês não realmente conhecem. E nós vamos fazer a nossa parte. Como contadores, consultores, pessoas que realmente decidiram mudar o jogo no Brasil, nós vamos dar a mão, não só eu, Ricardo, mas vários outros contadores, para ajudar você, empresário, a dar certo. Então,
se depender da gente, se depender do seu esforço, do sua dedicação, não vai ser o governo, não vai ser concorrência, não vai ser problemas meteorológicos, nada vai te atrapalhar, porque nós vamos te dar a mão para você dar certo, beleza? Muito obrigado pela audiência e até nosso próximo episódio. Valeu! Ninguém vai nos parar. Ninguém vai nos parar. Tamo junto, galera. Valeu!